Então, muito bem-vindos, muito boa tarde à sessão do ciclo de seminários internacionais de estudos globais. Hoje recebemos aqui na Universidade Aberta, com muito gosto, o Sr. Professor Carlos Arendt, que vem de uma região do Brasil muito simbólica e histórica, que é o São Luís, Belém do Pará, exatamente, terra do Padre António Vieira, e que está cá em Portugal a fazer o seu pós-doutorado, a fazer investigação. É um grande especialista no período do Brasil-Colónia, nas missões dos jesuítas, e tem desenvolvido uma investigação muito relevante e tem uma produção científica de referência nesta área, e dá-nos a honra hoje, então, de partilhar um tema da sua pesquisa, precisamente sobre um jesuíta contemporâneo do Padre António Vieira. E, portanto, quando se fala do século XVII, só se fala do Padre António Vieira, mas houve outras figuras tão relevantes e significativas que é importante também compreender. E, portanto, o professor Carlos Arendt procura também na sua historiografia levantar aquilo que às vezes é incomum e pouco falado. E que faz parte dessa missão do historiador. Estudar aquilo que não se fala, nem muitas vezes está escondido e soterrado. E, portanto, o professor Carlos é um historiador de referência e também colabora no nosso projeto Global, obra completa e com uma linha. Agradecemos que tenha dado nesse contexto. O professor Karl-Heinz Arendt é doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Paris 4, Sorbonne, e vive no Brasil desde 1990. Onde é professor da Universidade Federal do Pará, em Belém, na Faculdade de História, e credenciado no programa de pós-graduação em História Social da Amazónia. O foco da sua pesquisa é a sociedade amazónica colonial, especialmente a relação complexa entre populações indígenas e religiosos jesuítas, e tem várias obras também publicadas. Em 2019 foi coeditor de um dicionário colonial da língua geral de matiz tupi. E, relativamente ao tema que nos vai falar hoje, já foi publicada a sua tese de doutoramento em 2010 pelas edições universitárias europeias, foi publicada em francês. E, mais recentemente, não sei se é para a introdução, seja... Não, é um capítulo, digamos, a segunda parte, mais um pouquinho atualizada. Certo. Então, editou a obra Valente para Servir, o Padre João Filipe Bettendorf e a Amazónia Portuguesa no século XVII, que foi publicada em Belo Horizonte, na editora Caravana, em 2022. Ele vai-nos então falar deste padre jesuíta, o Padre João Filipe Bettendorf, que foi destinado à Amazónia em 1659, no seguimento de um pedido do Padre António Vieira para que as províncias europeias dos jesuítas enviassem membros para a evangelização da Amazónia, e ele foi destinado em 1659 e chegou em 1661. Então, dou a palavra ao professor. Tá certo. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço o acolhimento e também essas palavras de introdução. Bom, é verdade que o Bettendorf está me, digamos, ocupando desde 1990, desde que eu cheguei. Porque quando fui ao Brasil, eu morei primeiramente perto da cidade de Santarém, e foi lá só que eu soube que o suposto fundador da cidade seria um luxemburguês desse nome, João Filipe Bettendorf. E eu nasci na Alemanha, mas perto da fronteira, no fundo, descobri que é só 60 quilômetros, mais ou menos, da minha terra. Mas não é por causa disso. Mas comecei a me interessar por este homem, de fato, fuçando, ficou óbvio que, de fato, ele deixou muitas marcas, digamos, na sociedade colonial. Como já foi falado, Antônio Vieira, no século XVII, é um gigante, né? E, de uma certa forma, claro, não foi o Antônio Vieira, mas depois das interpretações que houve a seu respeito, que, de uma certa forma, literalmente
fez desaparecer outros ao lado dele, digamos assim, no sentido que se fala pouco de outras pessoas. Lembrando que Antônio Vieira, muito importante, claro, para a língua portuguesa e também devido ao apoio à dinastia dos Bragança, ele viveu 8 anos na Amazônia, foi expulso de lá e sempre estava acompanhando o que estava acontecendo, mas quem, na realidade, levou, digamos, um projeto, entre aspas, jesuítico adiante, foi sobretudo esse Bettendorf. Além de outros, curiosamente, são muitos estrangeiros, não portugueses, como também o Gonçalves, Gorzoni, Bettendorf, Nisch, que são, então, dados jamais da Europa Central. O Serafim Leite, claro que é incontornável quando se fala dos jesuítas no Brasil, ele é um exemplo muito típico desse que dá muito relevo ao Antônio Vieira, de uma certa forma, não dá muita atenção àqueles outros agentes que estiveram presentes. Por exemplo, ele também desqualifica um pouquinho a obra do Bettendorf. Ele falou muito de economia, não sabia falar muito bem português, como ele sabe disso, ou não escrevia muito bem português. E, nesse sentido, há um certo descrédito que ele dá. Mas dá para entender os anos 30, 40, 50, então era, digamos, aquela época do auge, certo nacionalismo. Então, quem não era brasileiro, o português interessava menos ao Serafim Leite, ao menos dá para perceber na sua análise. Então, claro, não se trata agora de fazer uma apologia da importância dos outros, né? Mas justamente só para dizer, olha, também tiveram uma participação importante. O primeiro então, aqui ele está como João Felipe Bettendorf. Então, como ele nasceu em Luxemburgo, já naquela época a língua oficial não era Grão-Ducado ainda, era Ducado, então era João Philippe Bettendorf, portanto, em francês. Como já foi falado, ele viveu também como Vieira, era um homem inteiramente do século XVII, 1625 a 98. Então, faleceu justamente um ano depois do Antônio Vieira. Eu não consigo enxergar o que está escrito lá em cima. Posso ir então, ele mesmo escreve uma carta em 1678, mais tarde volta a falar um pouquinho da produção de escrita dele. Ele diz assim: eu, reitor, pregador, administrador, procurador, confessor, missionário, mas, no fim de contas, eu não sou nada a não ser um verdadeiro servo inútil. Claro que naquela espiritualidade daquela época, mas já dá para ver, digamos, que ele era um homem muito importante. Está a citar São Paulo. Pois é. É assim mesmo que, como ele escreve nessa carta de 1668, comenta as suas múltiplas atividades, quase exatamente no meio dos 37 anos que ele passou na Amazônia Portuguesa. Naquele momento, por sinal, ele não sabia que ainda responsabilidades maiores iriam chegar, porque ele ainda vai se tornar mais tarde um negociador, um procurador aqui dos jesuítas, aqui em Lisboa, onde ele participa das negociações do regimento das missões. Aqui nessa palestra eu pretendo então seguir a trajetória, apresentar a trajetória desse jesuíta que saiu da Europa, de uma Europa dilacerada por constantes guerras. Ele nasceu em plena Guerra dos 30 anos, se formou durante a guerra entre a França e Espanha, que houve. Então, o tempo que ele passou na Europa, ele só conheceu guerra. E também ele fala disso em vários momentos. E chegou aqui a uma Amazônia imersa num complexo processo de colonização. Sem dúvida, inteiramente homem do século XVII, esse padre formado não só em filosofia e teologia, como era comum, mas também em direito. Ele trabalhou mais da metade de sua vida, então, na Missão do Maranhão, como era o nome, digamos, daquela entidade administrativa dos jesuítas. Não era uma província, nem uma vice-província, era uma missão ainda, ocupando nela o cargo, então, os cargos administrativos mais importantes. Ele pode ser considerado um dos sucessores de Antônio Vieira. Se a gente fala em superior, ele era 3 vezes superior, por 9 anos, em 3 triênios. Então, e
diria eu, o foco de seu trabalho, digamos, a bandeira de luta era a autonomia dos aldeamentos e, por meio dela, também a consolidação do projeto jesuítico na Amazônia. Como conseguir? Tá, agora. Aqui temos, ele nasceu em Luxemburgo, como já foi dito. Bom, dá para ver certamente aqui Holanda, Inglaterra, o norte da França, e mais ou menos aqui, entre o rio Mosela e o rio Mosa, temos aqui, está escrito Ducado de Luxemburgo. Então, ele nasceu justamente numa pequena cidade, já estive lá, chama Linchen, 15 quilômetros ao norte da cidade de Luxemburgo, em 5 de agosto de 1625. Só para lembrar, naquele momento, toda esta região aqui, ao sul daquilo que é a Holanda, pertenceu à coroa espanhola. Aliás, não à coroa espanhola, quer dizer, o rei espanhol era ao mesmo tempo também soberano desses ducados e outros principados que havia naquele lugar. Bom, dessa Europa, o percurso, eu chamo isso de um discurso humanista, que ele percorreu de 35 a 60. Em 35 ele entra no colégio dos jesuítas em Luxemburgo, na cidade que era mais próximo para ele. A família dele era bastante abastada. Não era, o pai dele era administrador das terras de uma abadia que ficava na cidade de Treveris, que fica perto. Ele era administrador, e inclusive, mais tarde, vocês têm uma foto da casa onde ele nasceu, ainda dá para ver perfeitamente que não eram pessoas de poucos bens. Como já falei, foi em plena guerra dos 30 anos. Ele, por sinal, hoje ele faz agora 5 anos, né, que começou a pandemia, que foi o primeiro alerta oficial. Na época dele também, o colégio foi fechado durante um ano por causa de uma epidemia. Todo mundo tinha que voltar para casa, claro, por causa da guerra. Então, não era uma experiência só nossa do século XXI, mas naquela época era certamente muito mais que aconteceu isso, né? Mas ele seguiu depois, logo fez a filosofia em Treveris, que é a cidade mais perto, inclusive eu sou perto daquela cidade. Depois, não se sei o que aconteceu. Ele diz que ele não foi logo agora para a teologia. Um primo dele teria, digamos, dado um conselho para ele talvez fazer outra coisa. Então, ele vai estudar em Cuneo, no norte da Itália, perto da cidade de Turim, também uma universidade de jesuítas, e lá ele faz 2 anos direito, bacharelado em direito. Depois ele entra assim no noviciado dos jesuítas na cidade de Tournai, hoje na Bélgica. Em seguida, começa a formação também, ele tem que retomar em algumas matérias, que ele faz isso no Colégio de Liège e em outros colégios que ficam hoje na Bélgica, em grande parte. Ele faz as famosas regências, experiências pedagógicas. E, finalmente, ele faz a sua teologia em Douai. Fica hoje no norte da França. Então, vocês estão vendo Luxemburgo. Se a gente vê os países de hoje, seria Luxemburgo, Alemanha, Itália, França, Bélgica, em 5 países europeus. É um pouco uma vocação dos luxemburgueses, por sinal, né, que podem justamente... E ele mostra isso muito bem. Se dão muito bem dos dois lados, digamos, também dessa faixa, onde, de uma certa forma, digamos, os grandes blocos linguísticos germânicos e, digamos, latinos se encontram, mais ou menos, se a gente pode dizer assim. Douai, a teologia, só para dizer agora, Douai, naquele momento, era um seminário que era muito, muito marcado por uma teologia extremamente, digamos, claro, teologia tridentina, mas muito combativa, porque lá se formavam, por exemplo, todo o clero que ia mais tarde para a Inglaterra, Irlanda também, e era diretamente, digamos, submetido ao rei da Espanha naquele momento. Então, se formava um clero também, o qual se esperava que ia servir os interesses da coroa espanhola, de uma certa forma. Lembrando, hoje fica na França, naquela época não era França, era Países Baixos espanhóis.
É claro, como todo jesuíta, ele fez o seu discernimento missionário e era bem visto se alguém já se manifestasse muito cedo, o que ele faz também, ainda na formação, ele diz, eu quero ir primeiramente para o Japão, depois para a China, então para o Oriente. Era a grande questão entre os jesuítas naquele momento, as missões do Oriente, da Ásia, eram vistas como sendo melhores, porque lá se podia discutir de fato com intelectuais na China, com os mandarins na Índia, com os brahmanes. Além disso, se podia morrer em Marte, o que era visto como muito importante, enquanto nas Américas, nas missões do Ocidente, nada disso. Diz, os indígenas não matam, quase não matam os padres, aceitam logo o batismo, não há muito, tem essas histórias também, mas em comparação, então, estou exagerando, claro, um pouquinho, mas em geral as missões do Ocidente tiveram, inclusive em uma carta, um apelo que mais tarde ele faz às provinciais da Europa, eles mandem gente também para cá, porque tudo não quer para o Oriente. Ele dá todos esses argumentos, né? E o dele é também, olha, o martírio aqui é muito mais cruel do que lá, porque nós morremos aqui aos poucos, com o calor, com os mosquitos. Bom, então ele passa por isso, mas como já foi falado, vem uma carta do Antônio Vieira, que eu não achei, não fica muito óbvio, mas dá para entender que era uma carta do Antônio Vieira, que faz um apelo que pediu, mediante o geral dos jesuítas, missionários para o Maranhão. O Antônio Vieira tinha chegado em 53. E essa carta de que ano? Não, eu não achei essa carta. Indiretamente ele só fala que veio uma carta de Roma que alguém tinha pedido missionários para o Maranhão. Isso foi em 58, mais ou menos. Então ele é destinado em 59, também é ordenado padre naquele momento em Cambrai, que fica hoje na França, é ordenado lá na catedral. O que chama muita atenção é que ele parece que tem certos receios no início, mas depois, claro, obviamente, ele vai, juntamente, estávamos falando agora aqui com o padre Cóclio, Jacob Cóclio, que era um flamengo, que mais tarde é muito famoso, era missionário na Bahia e também vira um cartógrafo muito importante. Esse discernimento missionário, então, mostra um pouquinho já, ele mesmo, às vezes, nas cartas, quando ele pede, ele também faz questão que ele sabe 6 línguas fluentemente, que, como disse, ter passado por tantos países, senão ele se admirar, então ele coloca lá, ele é alguém que sabe seu valor, diria eu, né? Então, quando ele vem para Lisboa, isso é na crônica dele, isso é interessante, a gente percebe, é uma coisa também da mentalidade, da espiritualidade jesuítica, ele dá muita importância à itinerância. Então, a viagem dele de lá, o que hoje é a Bélgica, para Portugal, ele conta como se fosse uma peregrinação. Já no caminho, ele encontra lá pessoas que, de uma certa forma, representam. Por isso eu estou duvidando se são fatos reais ou se ele criou aí, de fato, uma história para mostrar o seu elan, o seu ardor missionário. Então, ele diz que, primeiramente, no caminho, ainda em terra, indo da cidade de Lille até o porto, perto de Amsterdã, que ele encontraram lá 2 soldados alemães, diz ele, que queriam roubá-los, mas eles teriam convencidos, debatidos com eles, e finalmente teriam convencidos os 2. Na Holanda, que ele admira muito, porque diz cidades muito limpas, burgueses muito, digamos assim, muito bons de negócios. Então, mas são hereges, de uma certa forma lá também, ele conta lá seus encontros, e quando embarca para Lisboa, ele diz que no caminho, já perto aqui de Lisboa, que eles avistaram de longe navios de corsários, provavelmente mouros, que queriam atacá-los. Bom, então, ele encontrou católicos relapsos, aqueles 2 soldados alemães, hereges e pagãos, digamos assim, mouros, justamente, digamos, o público-chave, digamos, da missão jesuítica. E mais tarde ele diz também, olha, todo mundo deveria fazer essa experiência de
já quando se sai da sua casa de formação, indo para a missão, desde o início, desde o primeiro dia, nós somos missionários e no caminho também já trabalhar como tais. Como a crônica é uma obra bastante edificante, o espírito daquela época, então tem muitas histórias, muitas informações que dá para desconfiar. Isso também, depois ele fica aqui em Lisboa. Isso é bem interessante. Ele fica um ano aqui à espera de um navio. Naquele momento teve em Elvas uma batalha. Aí tinha muitos franceses, soldados franceses e alemães. Aí, então ele também disse que ele ficou lá no meio ajudando. Fala que também foi com os padres de vez em quando para as periferias de Lisboa. Fala que ele deu lá um catecismo. Fala das duas casas que ele esteve, onde esteve morando, São Roque e também Santo Antão. Mas ele faz uma pequena crítica aos seus confrades portugueses, que ele diz que ele fica muito contente de ter trazido consigo as anotações de teologia, porque ele diz a biblioteca é muito pobre. Mas ele diz ao mesmo tempo os confrades são melhores em negócios do que em livros. Então, ele fica muito espantado, digamos, que esse vai e vem o de envolvimento, digamos, dos confrades. Claro, ele estava lá no interior, na Bélgica, digamos assim, onde não chegaram os navios, e aqui ele viu, digamos, todo o envolvimento também dos jesuítas, como nós sabemos, tiveram, inclusive, até navios próprios para o seu comércio. Então, ele faz uma ligeira crítica. Depois, ele... estando em Lisboa, se junta a ele um contemporâneo dele, Gaspar Mich, que ele estava, parece, muito ligados. Ele fica também na Amazônia durante todo o tempo, morre um ano antes dele, quase exatamente. Então, esses dois embarcam para a Amazônia, chegam, então, em 1661, em janeiro, em São Luís do Maranhão, e começam, ele, pouco depois, faz, digamos, uma primeira imersão linguística num lugar que se chamava naquela época Mortigura, que hoje se chama Beja. Não Beja daqui, mas que fica perto de Vila do Conde, perto de Barcarena. Então, todas cidades portuguesas, né? Mas lá perto de Belém, da cidade de Belém. Então, ele fica lá. Ele nos fornece, inclusive na sua crônica, o primeiro relato de uma escola colonial do século XVII, que funciona como dando algumas descrições. Então, ele diz, eu já comecei a dar aula de catecismo, e enquanto estava a aula, também eu aprendi dos meninos. Então, além disso, ele diz que já alfabetizou as crianças, diz, olha, nós não temos nada aqui, nada de papel. Então, ele diz que improvisaram folha de bananeira e genipapo com uma varinha que usava como tinta, riscando na praia e com carvão nas paredes. Então, ele diz que a aldeia teria amanhecido cheia de letras assim, nas paredes e também no chão. São coisas assim que ele conta, também muito edificante, mas que mostra, digamos, que ele sabia se virar. Ele é enviado, isso é muito curioso, apesar de 2 meses de imersão linguística numa missão, ele é encarregado de fundar uma missão, e não uma missão qualquer, uma missão justamente no extremo oeste, naquela época, que hoje é a cidade de Santarém, naquela época a missão dos Tapajós, que é um lugar estratégico, porque praticamente o controle dos portugueses terminou um pouco mais acima, então já era quase os confins, podemos dizer, naquele momento, e ele faz isso no início com certo elan, com certa sensibilidade. Ele está sendo ajudado no início por um irmão, Sebastião Teixeira, mas ele parece ficou, que é muito raro, ele até fala abertamente disso, de emoções hoje com depressão, ele diz que ele ficou desanimado, e ele levou esse irmão de volta para Belém e voltou com digamos assim, um militar reformado, o alferes João Correa, que dá bastante conselhos para ele. Inclusive diz que ele queria queimar alguns ídolos
mas que esse soldado falou para ele, que já tinha muitos anos, ele, olha, calma aí, se você fizer isso, aí você já pode voltar e não adianta mais voltar. Então, ele aprende, ele se mostra bastante sensível também a isso, funda, então, esta missão. Bom, seria interessante, ele dá para ver no relato dele que ele segue um certo método, né? Então, ele certamente que ele já aprendeu antes. Quando ele está no Tapajós, ele ouve falar do levante dos colonos contra os jesuítas. Como Antônio Vieira conseguiu, em 1655, o controle, quer dizer, a tutela dos jesuítas sobre os índios, o que não agradou os moradores, os colonos, porque eles queriam um acesso mais livre à mão de obra. Então, enquanto os jesuítas, concentravam os indígenas nos aldeiamentos, tudo bem, havia anualmente uma repartição, mas para os colonos isso não era suficiente. Então, eles não estavam de acordo com esse monopólio dos jesuítas, e Vieira teve uma política monopolista e até expansionista. Ele queria fundar logo muitas missões para concentrar os indígenas neles e, como disse, também insistiu muito nisso, qualquer assunto que tem a ver com os indígenas tem que passar por nós. E quando Dom João IV, que era o grande amigo dele, de Vieira, quando morre em 1656, a partir daí já fica difícil para ele a situação, e como disse, em 61 tem aquele levante, ele é expulso, como também a maioria dos jesuítas, só escapam 4 porque estão no interior, inclusive os 2 luxemburgueses. E aí vem agora um momento mais importante, que é ele atuando já desde o início em funções importantes. Aqui só lembrar uma região os mapas aqui todos são mais ou menos contemporâneos, né? Também no século XVII. A gente tem que virar a cabeça para a direita, né? Porque aqui é o norte indicado aqui é o leste. A gente fala até hoje em norte A e oriental, né? Sul A e oeste A não temos aqui, mas então o norte aqui é o Equador, e isso aqui são as ilhas do estuário do Rio Amazonas, o Delta. E aqui é a região do Maranhão. São Luís do Maranhão fica numa ilha, então essa casinha aqui, São Luís, também se juntam 3 rios. Então, no fundo, ele, durante toda a sua vida, ele foi praticamente caminhando, não sei, mas assim, sempre foi também pelo mar, mas estava constantemente se deslocando entre essas 2 cidades, Belém, que fica aqui, e São Luís do Maranhão. Mais tarde, claro, ele sobe o Rio Amazonas. Só para nós termos uma ideia. Bom, todo mundo é expulso, só 4 ficaram. Aos poucos, porque Dom Afonso VI não era muito favorável aos jesuítas, mas ele até cede depois, os jesuítas podem voltar, mas perdem o monopólio. Então, eles só podem ser, digamos, pastores dos indígenas, quer dizer, são responsáveis pela área espiritual e não mais temporal. Bentenhoff, naquele momento, como poucos ficaram, ele se destaca, ele é nomeado, não reitor, mas superior daquela pequena comunidade que se instala em Belém. E 1 ano depois, em 63, já vira reitor da comunidade central em São Luís. E os outros estão, aos poucos, voltando, menos o Antônio Vieira. E em 68, finalmente, ele em São Luís, ele se destaca porque refaz após o levante, o colégio, compra certas terras, também compra escravos, o que era comum naquela época para as fazendas dos jesuítas, e faz algumas visitas também nos rios adjacentes, e lá visitas pastorais. E finalmente ele consegue assim, digamos, economicamente, digamos, consolidar a missão. Isso deve ser também a razão por qual ele foi nomeado superior em 1668, ficando então superior por 6 anos.
E como superior também ele continua, claro, visitando e aos poucos também, diferente de Vieira, busca isso chama atenção, um diálogo com as autoridades. Então ele se aproxima muito dos talvez mais do que o Vieira, dos moradores, como se diz, porque ele acha sem eles não dá para ir para frente. Ele divulga, inclusive, também funda muitas confrarias nas cidades, porque dá muitas cartas de irmandade, como se diz. Então, era para ele muito importante de mostrar a importância, digamos, também dos jesuítas na sociedade. No entanto, há um segundo levante contra os jesuítas em 1684, só na cidade de São Luís. Isso tem a ver com a política econômica do Dom Pedro II, que de uma certa forma não leva muito em conta as necessidades dos colonos, que se sentem, dá muitas vantagens aos grandes comerciantes, sobretudo aqui de Lisboa, e eles se veem, digamos, numa situação desfavorável e, de uma certa forma, estou simplificando, digamos, a sua frustração nos jesuítas, novamente dizendo, eles controlam tudo, acumulam muita riqueza, essa história de acumular de riquezas, né? E são acusados disso também, e de concentrar os indígenas, de reter os indígenas e não liberar como mão de obra. Então, eles são expulsos, ele também. Então, eles são postos num barco e o barco tem que partir para o estado do Brasil, que era outra colônia na América Portuguesa, mais ao sul. Ele chega a Recife, mais tarde também a Salvador da Bahia. Lá ele se encontra pela última vez com Antônio Vieira. E lá os jesuítas decidem que ele deve ir, como ele é formado em direito, voltar para Lisboa para defender a causa da missão, o que ele faz. Por sinal, Bettendorf escreve numa carta a um de seus amigos com certo desdém. Ele diz assim, lá vai um padre alemão cuidar das coisas. A gente percebe que ele se sente meio ofendido com isso, que não ele não foi mandado, mas, digamos, um outro. Mas foi a última vez que eles se viram lá. Então, ele ficou 4 anos aqui em Lisboa, não participando direto das negociações, mas de vez em quando interferindo, dando esclarecimento. Ele é muito próximo, ele foi recebido 2 vezes pelo rei Dom Pedro. Mais tarde ele faz uma amizade com a família real, porque a segunda esposa de Dom Pedro é uma princesa alemã. Ele diz que ele deu aulas de português para ela, Dona Maria Sofia. E então ele teve, e 2 jesuítas estavam lá como confessores do rei, e o secretário régio, o mais importante, Rocco Monteiro Paim, foi, digamos, o interlocutor mais importante para ele nas negociações que foram feitas numa junta, digamos, extraordinária. E ele é categórico, tem 2 impasses aí. Uns dizem, os jesuítas querem, custe que custar, o poder temporal de volta, um monopólio. E o outro é justamente a questão das repartições anuais, porque lá os colonos dizem, olha, ela tem que ser mais generosa em nosso favor. Então, se faz um certo compromisso. Bettendorf é muito incisivo, ele diz, olha, sem esse poder temporal, não adianta nós continuarmos lá. Ele até diz, sem o poder temporal, sem a dupla administração, temporal e espiritual, não há missão, ele diz. E ele consegue, de uma certa forma, que isso é contemplado. Então, se decide o seguinte, sim, os jesuítas podem voltar, recebem de volta o monopólio, podem, então, concentrar os jesuítas nas missões, mas, anualmente, agora a repartição não é mais feita em 3 lotes, agora em 2 lotes, sendo que a metade dos indígenas, dos homens entre 13 e 50 anos, fica na missão, e a outra metade é distribuída por um ano, não por um ano, não mais por 2 a 4 meses, mas agora por 4 a 6 meses entre os colonos. Quer dizer, os colonos têm mais trabalhadores por mais tempo disponível. Né? Em troca, os jesuítas
tem agora de volta uns controles sobre os indígenas. Para seus próprios serviços, tipo o padre que ia visitando comunidades precisava de remadores e tudo isso, eles podiam só pedir 25 indígenas, mais tarde também 25 casais de indígenas para seus próprios serviços. Porque antes um terço era para eles, para os missionários, um terço para a missão e um terço para os colonos. Então agora é uma bipartição. E esse é o regimento das missões, que dá um certo status para os indígenas. E é a lei indigenista, de uma certa forma colonial, que é mais duradouro, porque fica de 1686 até 1755 ou 57, quando se assina o Diretório dos Índios, na época já do Marquês de Pombal. Então, de uma certa forma, vemos aí, claro, a interferência muito importante do Bettendorf. Ele foi menos intransigente, certamente, como Vieira, mas, lembrando também, os jesuítas perderam, entre tempo, também certa influência. O Dom Pedro era muito mais pró-franciscano do que pró-jesuíta. Além disso, também o Estado agora ficou mais centralizado, então a participação dos religiosos em negociações e na elaboração de leis não foi mais bem vista, como ainda na época de Vieira, digamos. Mas, para mim, uma coisa muito importante é a argumentação que ele usa, ela é muito mais jurídica, no sentido, ele é mais técnico. Vieira era ainda muito mais idealista, filosófico, teológico, quando ele fala da liberdade dos índios. Ele não fala a liberdade dos índios, ele sempre fala mais da autonomia dos aldeamentos. O Bettendorf interessava, digamos, a instituição, é a minha leitura agora, né? E menos agora a questão pessoal envolvendo o status pessoal dos indígenas. Né? Mas eu atribuo isso ao fato que ele se formou em direito, então era de fato mais técnico. Depois ele usa ainda o tempo em Lisboa, ele publica, isso é muito importante também, mais tarde, porque a missão com isso se fortalece também, ele publica um catecismo escrito por ele, bilíngue, português e língua geral, que é uma tupi, né? Que é muito... Ele republica, aliás, ele publica a gramática do Luís Figueira, que é muito importante, então, porque ele mesmo sabia o quanto é importante saber bem a língua, porque ele diz, essas duas obras são importantes aqui para frente, todo mundo que chega à missão tem que aprender a língua geral com esse livro aqui, se usa, digamos, o seu próprio catecismo que ele escreveu, substituindo o catecismo do Araújo, que era um catecismo que foi escrito mais a sul. E é um catecismo mais adaptado à região amazônica. Por exemplo, ele dá indicações como batizar alguém quando não tem padre por perto. Né? Claro que era muito comum isso, digamos, na Amazônia, do que um pouquinho nas cidades do Brasil mais a sul. Claro, ele não foi alguém que... Ele foi também contestado por alguns confrades. Então, vou falar disso só para dizer, teve de vez em quando também uma voz que já dizia, olha, ele tem muito poder, ele já agora está ficando velho. Mas, curiosamente, quando ele volta de Lisboa, ele chega lá no Maranhão, ele fica muito surpreso, porque no próprio barco chegaram, ele não sabia disso, patentes que o nomearam novamente reitor do Colégio de São Luís. Então, aparentemente, foi sentido que ele, ao voltar, deve estar numa posição em que ele também possa acompanhar a aplicação desse novo regimento. Né? Só para dizer, como reitor, ele era, ao mesmo tempo, também comissário da Inquisição, mas ele faz questão, a única coisa que ele fez era publicar a condenação do quietismo, que não teve seguidores na Amazônia. Então, ele faz questão, curiosamente, na sua crônica, que era a única coisa que ele fez. Teve algumas desavenças com o bispo naquela época, claro, os jesuítas tiveram muito poder. Ele tenta, digamos, desabafar isso também, essas tensões. O bispo também é muito prudente, Dom Gregório dos Anjos, mas ele
também, internamente, ele consegue consolidar a missão, como diz, ele diz que, olha, esse livro para aprender português, essa gramática é obrigatória, o catecismo que ele publicou é obrigatório, e uma ordem do dia, tipo um regimento para o dia a dia, a vida nas missões, escrito pelo Vieira, ele também declara, ou redeclara, como sendo obrigatório. Tipo, nós devemos viver dessa forma. É chamado também de visita. É tipo uma pequena regra interna e bem adaptada, digamos, a uma vida numa missão isolada, em situação extrema, por exemplo. E também define um pouquinho como os padres deveriam lidar com os indígenas. Por exemplo, o Vieira diz claramente, nunca, a momento algum, bata no indígena. Se é para castigar o indígena, digam que o chefe dele, o principal, como ele é chamado, faça isso. Mas vocês mesmos, não se deixem carregar em redes, mas andem vocês mesmos. Não fiquem lá com 15 remadores, com 14 remadores e um piloto, quando só levem, digamos, o necessário, né? Aprenda bem a língua, registrem bem os nomes. Então, tem muitas, é bem interessante esse documento. Né? Ele também declara isso como obrigatório. Bom, em 93, de uma certa forma, ele é o fim do último triênio dele, ele já está doente, mesmo assim ele faz um pequenos serviços, vai lá no Rio Tocantins, fica lá um ano. Ele era também pintor, ele gostava de pintar, então diz lá que ele pintou também uns retábulos, e depois ele é chamado de volta para Belém, lá ele é examinador, quer dizer, faz parte do júri lá de exames no seminário. Entre tempo também tem a ver com ele. Ele conseguiu a introdução de todas as etapas de formação dos jesuítas, inclusive a teologia. Vieira já queria isso, mas não conseguiu. Se torna secretário do José Ferreira, um certo tempo, que é o sucessor dele. E, claro, ele recebe dele também a incumbência de fazer a crônica. Então, ele escreve uma crônica de 700 páginas, é um volume bastante grande, que é muito conhecido, que é a fonte para o século XVII na Amazônia. Todo mundo que trabalha no século XVII, sem dúvida, num momento ou outro, vai falar da crônica do João Felipe Bettendorf. Mas, assim, bom, ele morre provavelmente de uma doença de fígado com 72 anos de idade. Me perguntaram várias vezes em Belém, mas onde ele foi enterrado? Ele morre no colégio de Belém. Eu disse, olha, como a expulsão na época do Pombal foi tão radical que tudo indica que também os túmulos, tudo foi vandalizado. Então, não se sabe onde ele foi, nem até hoje, nem... Foram feitas, digamos, algumas escavações uns anos atrás na igreja do colégio, acharam lá bastante ossadas, então provavelmente alguns padres foram enterrados lá, talvez ele esteja lá no meio. Bom, mas para resumindo, eu acho que tem várias... Ele era muito pragmático, acho que isso mostra o jeito dele. Eu falei antes já da importância dele de organizar e refazer a base econômica da missão. Um grande instrumento para ele é o cacau. Ele é um dos primeiros que promove o cacau. Diz, o negócio da Amazônia colonial, e é o cacau. Né? Nos anos 1670, em 73, ele já fala. Em 75, o rei Dom Pedro dá ordem a vários governadores, diz, olha, tem esse negócio do cacau, façam com esse cacau como fazem os espanhóis nas Índias deles, quer dizer, nas colônias das Américas, porque os espanhóis já tiveram bastante experiência na exploração do cacau. Mas o cacau era o grande negócio. O cacau do Maranhão era um pouco mais amargo, bastante apreciado também na Europa, sobretudo também como fortificante, e era visto como remédio naquele momento. Né? Então, ele está bem no início. E ele mesmo escreve várias vezes, ele percebe isso, e os jesuítas ganham também, digamos, a sua vida com o cacau. Claro, hoje nós sabemos, se exagerou depois, eles não dominaram o mercado de jeito nenhum, né? Mas eles tiveram uma própria economia muito importante. Ele mesmo diz
que ele mesmo teria levado a semente e mudas de cacau do Pará, de onde é a planta, para o Maranhão. Então, até difundiu essa. Hoje em dia, no Brasil, quando se fala de cacau, logo se associa com Bahia, né? Mas Bahia, só no século XIX foi plantado lá cacau, mas, digamos, a casa do cacau mesmo é oeste da Amazônia. Então, vem de lá essa planta. Ele percebeu isso. Outra questão, como disse, em termos jurídicos, a insistência na autonomia dos aldeamentos. Eu já falei do regimento das missões. Esse regimento também diz o seguinte: os aldeamentos são mundos fechados. Nem o branco, nem o mestiço pode entrar sem autorização do padre. Então, isso é muito rígido. Tudo que acontece lá dentro não deve interessar, digamos, alguém de fora. Nem o ouvidor geral, nem o governador pode chegar lá e dizer agora, me passa aí uns remeiros, como se diz, uns remadores. Não. Tudo são os jesuítas que têm plena autonomia sobre esses aldeamentos. E isso, para mim, é muito importante, porque eu acho que isso garantiu para que, dentro desses aldeamentos, um mundo relativamente fechado, marcadamente indígena, se engendrasse, literalmente, se gerasse aquela cultura tipicamente amazônica, que também às vezes é chamada de ribeirinha, cabocla, mas que é marcadamente uma matriz claramente indígena, né? E que persiste até hoje. E, finalmente, digamos assim, ele tem uma marca visível, ele deixou. Ele também teve muito interesse por construções. Ele é também meio artista, como ele pintou retábulos em Santarém. Ele fez o primeiro retábulo onde representa Nossa Senhora da Conceição, que até hoje é a padroeira lá de Santarém, e também, claro, de São Francisco Xavier, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, ele produziu várias coisas ele mesmo, e também ele deu propostas e também fez plantas, tá, nos documentos dele, para o futuro colégio de São Luís e de Belém. Os prédios como estão hoje, não foi ele que, digamos, que deu a ideia ou deu a forma, mas ele escolheu em grande parte o lugar e também debateu o tamanho. Inclusive, ele teve um pega com o Antônio Vieira, porque ele disse lá, olha, eu acho que a igreja em Belém deve ficar mais para o lado do Oriente, as janelas devem ficar mais abertas, a questão da ventilação, né, que ele levou em conta, porque o outro fez, o Vieira, acho que favoreceu uma proposta que queria justamente algo que ia deixar a igreja no interior bastante abafada. Então, nesse sentido, acho que ele deixou uma marca muito importante e, de uma certa forma, acho que merece uma pessoa que pode ser ainda mais estudada. Fico contente, de vez em quando, ainda hoje, alguém me avisou, é uma estudante da Universidade Federal do Amapá, que diz também que está fazendo o seu mestrado, também um tema sobre o Antônio, o Bettendorf. Então, ele, a sua interpretação da natureza, ele, a sua relação com os indígenas, tem muitos trabalhos que estão sendo feitos ultimamente. Ele percorreu toda essa região. Isso é um mapa do Samuel Fritz, que era um jesuíta, que era da província de Quito, então que teve a ousadia mas ele se encontrou com Bettendorf, que teve a ousadia de descer de Quito, que fica aqui mais ou menos, o rio Napo, depois até Belém, e as autoridades portuguesas ficaram extremamente incomodadas com a presença, digamos, do missionário. Tudo bem, ele era da Boêmia, uma região onde se falava até 1945 alemão. Não, então, às vezes se diz um tcheco, eticamente não era um tcheco, mas fica hoje na República Tcheca, onde ele é. Então, esse aí fez esse mapa e as autoridades portuguesas mandam ele de volta, porque ele estava doente e queria voltar, ia de Belém para a Espanha, mas o governador disse, não, meu amigo, tu volta primeiro lá, de onde você veio, depois você pode embarcar
a partir de um porto espanhol para a Europa, o que ele fez. Mas no caminho ele fez esse mapa, em 1707 foi publicado, que é o mais interessante. Só para ter uma Era ideia, jesuíta, era jesuíta, sim, mas sim. é da província espanhola. Isso, exatamente. Exato. Inclusive, interessante, o Beethoven comenta a visita dele de uma maneira muito fria. Acho que eles não deram muito apoio para ele. Era também aquela questão... Espanha, Portugal... exatamente. Eles sabiam disso. A questão da pertença Sim, nacional. Por falar em estrangeiros, quer dizer, não português, claro, não teve nenhum espanhol, teve um francês e a grande maioria eram ou da Península Itálica ou da Europa Central, né? Quer dizer, de regiões com as quais Portugal não havia, digamos... Mas a divisão entre as assistências espanhola e portuguesa, realmente eles depois não se dão. Havia questões políticas que os dividiam fortemente. Mais tarde, a mesma coisa, ele é tradutor, quando os franceses de Cayena invadem ou chegam até a beira do Amazonas, ele é tradutor da tropa, aliás, dos portugueses, e a tropa francesa teve também um jesuíta, mas ele diz também que com ele não, como se diz no Brasil, não queria muito papo, não queria muita conversa, aparentemente. Então, de fato, é isso. Ele sabia muito bem que tinha que ficar leal às suas respectivas coroas. Então, mas esse mapa é interessante porque é um primeiro mapa. Só um detalhe aqui, a gente vê aqui o monograma dos jesuítas, né? E aqui ainda é o famoso Lago Parini, suposto lago de ouro, que existiria no interior da Amazônia, mas na medida em que a cartografia progressa, esse lago encolhe. Mas é um lago que havia muito ouro, alegadamente. Não, é aquele mito do Eldorado. Então, chama Lago Parini. Tem um mapa holandês que é de 1670. Ele é enorme, esse lago, né? Aqui já é bem menor. Bom, já falei disso, então, novamente quero realçar, eu acho que são as duas contribuições importantes, a promoção do cultivo do cacau, que ele reconhecia que é, de fato, até o fim da colonização, foi o grande negócio. Muitos colegas lá que trabalham na Amazônia, nas universidades que trabalham a história colonial da Amazônia, hoje estamos mais convencidos que, às vezes, tem que ter muito cuidado. No Brasil se vê hoje a Amazônia muito assim como um apêndice mal integrado, não bem desenvolvido. Tem que ter muito cuidado, né? Porque o colonial, e se diz também, eles não tinham açúcar, nem tinham, digamos, os minérios, como, por exemplo, o estado do Brasil, que era considerado um estado, uma colônia rica, e a Amazônia, naquele momento, não foi um anexo do estado, foi uma colônia própria, e que teve ligações com o Brasil, claro, mas que também teve uma outro tipo de população, não eram, digamos, muito escravizados africanos, que foram introduzidos para... Não era negócio do açúcar, era uma mão de obra que continuava o tempo inteiro, em grande parte indígena, que usava, digamos, a exploração, tanto a colheita nos sertões é um outro nome para dizer as florestas. Quase não aparece a palavra floresta ou mato na documentação, se fala nos sertões, né? Não no sentido daquela região árida, mas aqueles no interior. Então, havia a coleta do cacau bravo, como se diz, no interior, e o cultivo do cacau também em lavouras perto da cidade. Então, ele se engajou muito nisso, e aqui o regimento, era uma coleção de outras leis que ele contribuiu, digamos, a formular. Agora, algumas fotos para terminar. Então, é a casa natal dele, que, de fato, claro, é um pouco reformado. Quando vocês estão vendo, fui eu mesmo que fiz essa foto. Mas esta é original? Sim. É a casa dele. Mas... É museu, não é museu. Não é museu. Foi assim. É bem interessante. Vocês estão vendo aqui, fica em Luxemburgo. Tem uma bandeira portuguesa. Porque no outro dia tinha um jogo. E eu toquei a campainha e uma menina ele diz, olha, estou só avisando que estou querendo fazer umas fotos da casa, posso, para vocês não ficarem estranhando, porque aqui viveu alguém, e a menina toda intimidada, diz, pois é, não posso deixar o senhor entrar,
Eu disse, não, eu não quero entrar, é só para avisar que eu estou tirando fotos aqui. Mas Aí, tem uma maneira portuguesa e ela me porque falou que são duas famílias portuguesas que moram hoje lá. que engraçado. E ela me falou, sim, já vieram outras pessoas aqui, alguém famoso. Claro, prossegue, hoje, este ano, ele já nasceu em 1625, portanto faz 400 anos. Claro, a casa foi reformada várias vezes, mas alguém lá de Luxemburgo me falou, é ainda basicamente original, a forma. Então, para alguém, 400 anos atrás, claro, é que é uma casa bem representativa. Novamente, eu digo, o pai dele não era tão pobre. Isto é o colégio, antigo colégio dos jesuítas em Luxemburgo. Era, até recentemente, a Biblioteca Nacional. Hoje tem uma Biblioteca Nacional fenomenal, um pouco fora da cidade. Então, não sei o que tem hoje lá, mas mais tarde virou Biblioteca Nacional, mas é o colégio. E essa é a igreja dos jesuítas, hoje é a catedral de Luxemburgo. Então, onde ele começou a sua... então, ele deixou vestígios em Santarém, vestígios entre aspas, tem uma praça, claro, que isso aqui é uma estátua, ninguém sabe como ele... tem uma pequena descrição... Mas é a estátua dele? Sim, sim, sim. Sim, sim. Tem uma pequena descrição dele, do José de Vidigal, que era mais tarde também um jesuíta da Amazônia, que diz que cuidou dele nos últimos meses. Ele disse que ele era muito grande e um pouco gordo. Né? No final da vida, bom, aqui... Está elegante. E, ao mesmo tempo, ele, coloquei ainda aqui, isso é tem aqui a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que é o Círio, que é aquela procissão que abre a festividade, final de novembro, sempre acontece. Ele diz que ele dedicou, fez a primeira capela lá, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. E até hoje tem essa festa, essa homenagem. A cidade de Santarém tem lá, inclusive, uma medalha para João Felipe Bettendorf, para pessoas merecidas. O confrade nosso, inclusive, até ganhou uma vez essa medalha. E tem várias outras coisas que ele é bem lembrado. E o dia da chegada, a suposta chegada dele, 22 de junho, é feriado municipal. Mas eu descobri, ele deve ter chegado lá por volta do dia 10 e 12, não 22. Ele diz alguns dias depois de Pentecostes. E Pentecostes, naquele ano, quando ele chegou, foi em 5 de junho. Então, não sei porque escolheram 22 de junho. Mas isso é... Desculpa, ele disse João Felipe. Disse João Felipe. Isso. Portanto, ele traduziu o nome dele. Sim. Ele era também... Johann Philippe. Sim, João Felipe. João francês. Felipe. Né? Francês. Sim. Era luxemburguês. Aqui era superior da missão, então aqui era a sede dele. É o antigo colégio dos jesuítas com a igreja. Na época dos jesuítas é Nossa Senhora da Luz, hoje é Nossa Senhora da Vitória, em São Luís, hoje é catedral. Alguns dizem que ele teria feito também esse altar que está aqui no fundo, mas eu tenho lá as minhas dúvidas. Quem fez essas fotos aqui foi o embaixador de Luxemburgo, que fez até uma peregrinação, seguindo, digamos, os passos do seu conterrâneo. E isso é uma coisa que eu gosto muito, acho que são os vestígios no Pará. Este é o colégio dos jesuítas, hoje é o Museu de Arte Sacra. Eu morei 7 anos, uns 50 metros desse prédio. Fica no centro de Belém. Santo Alexandre é o nome do colégio. Ele foi provavelmente enterrado aqui e faleceu nesse colégio. Não nesse prédio, o prédio só foi terminado, mas ele iniciou a construção, mandou iniciar. E foi terminado em 1719, então ele já estava morto há 20 anos. E, de uma certa forma, por isso coloquei essa foto aqui ao lado, de uma certa forma, essa política dele, da autonomia das missões, que fez com que, de fato, muitos vestígios da cultura indígena, mesmo vivendo, digamos, num ambiente de catequese, de catequização, mas, claro, a convivência com os jesuítas era muito mais uma mediação cultural mútua do que, digamos, só um processo de imposição, era mais complexo. Isso fez com que
sem dúvida, muitos elementos de origem indígena sobrevivessem e marcam até hoje essa cultura ribeirinha, ou, como se disse até um tempo atrás, cabocla. Aqui é a escrita dele, é uma carta que ele escreve, essa carta eu traduzi, é latim, o latim dele não é tão difícil. Então, ele escreveu umas 20 páginas. Quem é superior sabe disso, né? Todo ano fazer aquele relatório, mandar para Roma. Então, ele fez isso também. É bem interessante. Aqui temos pequenas imagens. Isso fica no verso. Ele fala lá que ele visitou as missões no rio Xingu e passou por um lugar onde ele viu pedróglifos. Então, pedras onde havia estavam riscados, né? Inscrições lá. Então ele reproduz isso. Então diz, parece uma cara, outro diz parece um H e outro, mas isso fica no verso, né? Que eu não é de 71. Foi o primeiro, no fim do triênio que fez isso. Bom, alguns me perguntaram já, será que ele defendeu os indígenas tanto quanto, por exemplo, o Antônio Oliveira? Não, a gente não vê isso. Como eu disse, ele falou mais das missões, tal como instituição. Mas, para satisfazer, digamos, um outro, a gente pode ver, talvez, essa citação aqui. Importa a salvação de Sua Majestade, que não convém dar tanta largueza a homens que não buscam senão o seu proveito e empregam os índios à sua vontade, sendo que eles não consentiram nunca, senão em serem governados conforme as leis de suas, quer dizer, os indígenas, de Sua Majestade, além de que muitos deles foram descidos pelos padres da Companhia de Jesus. Ou vieram por sua própria vontade e estão onde querem, pois estas terras são dos índios, naturais delas, e ninguém lhes pode tirar sem grande injustiça, nem obrigá-los a trabalhos, senão conforme as leis de Sua Majestade, por não se terem obrigado, nem eles, nem seus antepassados a mais. E pode-se pôr em questão, se ainda a isto estão obrigados, porque ou nunca lhes propuseram bem, nem explicaram como devem as obrigações dessas leis, ou porque, como são índios de pouco entendimento, que era comum naquela época, se achavam, né, os índios são, seriam como crianças, não compreendem bem esses pontos e se consentem com alguns, por não entenderem o que fazem, obrigando-se ao que não fariam se tivessem tido boa notícia e conhecimento deles. E é terrível coisa obrigar estes pobres a tão pesados trabalhos como são os seus, antes de admiti-los a serem filhos de Deus pelas aldeias onde assistem os missionários. Então, de uma certa forma, é um trecho de ver uma indignação dele com, digamos, os maltratos contra os indígenas que eram do lado dos colonos, que eram muito frequentes. É exatamente o que pensava Vieira. Talvez. Pois é. Vieira tem passagens muito semelhantes a Mas, essa. assim, isso a gente tem que olhar achar essas... Só para dizer agora, isso é o que eu li aqui, uma citação que está na introdução, ela é um pouquinho deturpada, né? Porque a citação literal fica na mesma crônica, na página 481, 482. Bom, essa é a crônica dele, então tem duas versões. Ela foi... é uma epopeia. O original não existe, se perdeu. O que se tem é uma cópia que também se perdeu do Gonçalves Dias, que fez parte de uma comissão brasileira que em 1858 veio para cá para copiar ou eventualmente até ficar com documentos importantes para a história do Brasil. O Gonçalves Dias, muito famoso no Brasil por ser também um poeta, ele vê a importância dessa, provavelmente ele ou outro, digamos, faz a cópia, mas como isso, cópia se perdeu, o original se perdeu, e ficou, ninguém sabe como, em base de que, em 1909, na revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, foi publicado, digamos, essa crônica. Tem certos erros que a gente percebe que não foi ele que escreveu, alguns erros também de, por exemplo,
ele fala de países que na época do Beto Norte não existiam. Então, havia lá também uma certa... seria interessante fazer ainda uma versão crítica ainda desse texto. Mas, claro, em grande parte é dele. E isso aqui, à esquerda, é uma edição que foi publicada em Belém, em 1990, que é o facsímile exato desta de 1909. E houve uma nova que não acho muito feliz, necessariamente, também, tipo, foi feita uma adaptação ao português atual, a ortografia atual, que é de 2010, que é um tijolo mesmo, um livro assim, dessa grossura, muito volumoso, que pode ser baixado gratuitamente como PDF no site da Livraria do Senado Federal. Não custa nada. Não é ele aqui. Não é ele, é outro. Aqui tem, isso é a biografia dele que eu publiquei lá em 2022, Valente para se ver que ele mesmo fala isso de si mesmo, acho que também. E aqui eu falei, aqui publiquei nessa outra, este volume aqui da Revista de História da USP em São Paulo, tem um artigo, aliás, é uma carta dele, um apelo que ele fez aos provinciais da Europa para mandar mais missionários, e lá ele fala muito da situação do dia a dia, digamos, da missão. Então, uma carta também meio grande, e ela foi publicada nesse aqui. Esse volume inteiro é dedicado à história colonial da Amazônia, é muito interessante, por sinal. Muito obrigado. Muito obrigado. O que vocês estão vendo é o teto da sala, não das convenções, como da sala do consistório, que fica no Colégio dos Jesuítas em Belém do Pará. Infelizmente, é uma sala que está cheio de... é um depósito. E aqui, como há muitas custas, me deixaram entrar lá e tirar uma foto, mas acho E este teto não é disponível ao... eu até fui também pintado por Sim? Não. Isso é do século 1730, 40, por aí. Colorida. Sim. Obrigado. Quero realçar este percurso que fizemos pela vida do padre João Filipe Bettendorf. Eu estava a tentar, neste breve comentário, a falar de uma figura global, mas se calhar, portanto, é um membro de uma instituição global. O facto de ele andar ali pela Europa, por todas essas, a formação dele em todas essas cidades europeias, mas era, portanto, em instituições da Companhia de Jesus, né? A companhia que é realmente uma instituição global. Este breve comentário é mesmo só para fazer a síntese daquilo que você falou. E quero realçar esse ponto interessante sobre a questão indígena, essa diferenciação também entre aquilo que foi a posição do padre António Vieira, que é muito preocupado com a questão dos cativeiros dos índios, insistiu muito no aspecto da liberdade dos índios, enquanto que o padre Bettendorf insistiria mais na autonomia dos aldeamentos. Embora eu recorde que, também nos escritos do padre António Vieira, ele teve também sempre a ideia de fazer no Maranhão aquilo que os seus confrades jesuítas tinham feito no reino do Paraguai. Aquelas povoações indígenas afastadas precisamente das cidades dos europeus e com uma autonomia muito, muito grande. Ele tinha esse projeto das missões. Desculpe, isso é muito importante porque, no fundo, o Vieira, que já teve uma experiência no estado do Brasil, e lá esse modelo não tinha dado muito certo, porque as missões ficaram perto demais, também na Bahia, por exemplo, perto demais das povoações e tudo isso. Então, ele preferia ir. O Paraguai começou em 1610, e Maranhão praticamente é a última região na América do Sul onde essas missões foram implantadas, quase. E ele imaginou também esse sistema lá para o Maranhão. Depois também realçar essa importância do livro nas missões jesuítas, os catecismos, as gramáticas, os próprios regulamentos internos de maneira como atuar nas missões,
muito interessante também realçar esse aspecto. E depois o grande trabalho como cronista, que é uma crónica volumosa, essa crónica da missão dos Padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão, como disse, que é uma das fontes para conhecer o Maranhão daquela altura. Portanto, um trabalho também muito importante do Padre João Filipe Bettendorf. Foi uma síntese naquilo que disse, sublinhando aqui alguns aspectos que eu considerei essencial.